Olá pessoal, aqui é o Ricardo, professor de estatística da UEMP, do campus CCSA. E hoje a gente vai falar um pouco de estatística indutiva, né? Vou falar um pouquinho sobre realizar algumas análises a partir de amostras para discriminar ou determinar um resultado, né, para uma população. Por que isso é importante, galera? Porque essa ideia do menor para o maior, né? Fazer uma inferência, né? É importante. Porque a estatística indutiva é importante para o contexto do pesquisador. É muito simples. O custo de se realizar uma pesquisa em toda uma população, por exemplo, para realizar uma pesquisa de censo aqui no Brasil, leva-se 10 anos por período, né? Cada 10 anos, o censo é realizado. Por que a cada 10 anos? Por que não é anual? Porque os custos de se realizar o censo populacional brasileiro é muito caro. Há uma demanda de pessoal que é necessário, né, para contratar temporariamente, por isso que existem os recenseadores temporários do censo, e eles ganham um salário, um soldo, por um contrato, ao invés de ficar, né, alocado, lotado no IBGE durante esse período. E o custo de pessoal nesse caso é muito caro, além de demandar esse pessoal que dentro de 10 anos o recenseador ele pode não estar dentro da, do corpo, né, de trabalho, tá, do IBGE por muitos motivos, de exoneração, passou em outro concurso, ou decidiu trabalhar em outra área, enfim. Então, além desses custos de pessoal, de toda essa movimentação, para se realizar o censo exige um esforço muito, muito, muito grande por parte do IBGE, né, e principalmente do governo brasileiro que se realize, porque o Brasil tem uma extensão muito grande e é muito difícil você, né, realizar um levantamento de dados que seja anual, tá? É muito complicado. Então, visto esses problemas, é muito mais fácil, ou seja, factível, realizar análise em cima de uma amostra significativa e representar essa amostra significativa, o espelho da população, isto é, essa amostra significativa, ela, né, passa a ser a representação da população em um determinado fenômeno analisado. Então, dessa forma, a estatística indutiva ou a inferência estatística te dá todo um ferramental, te dá todo um aparato para que você possa realizá-lo, né, as etapas de uma pesquisa de maneira correta e, além disso, entender, né, os parâmetros e as estimativas que, a partir dessa amostra, ela pode ser utilizada para interpretar, analisar, corresponder a uma determinada população. Então, é muito importante nós sabermos o que é a inferência estatística ou a estatística indutiva, e, além disso, entender como se realiza a estatística, a inferência estatística, a estatística indutiva, para que nós possamos realizar análises do menor para o maior, ou seja, induzir a análise de uma amostra em relação à projeção de uma população e com isso, né, trazer um diagnóstico mais coerente, né, para o todo, nesse caso. Mas, para isso, nós devemos também entender o que é distribuição, e já expliquei isso nas aulas passadas, né, como a população está distribuída em relação às né, suas informações, a informação do fenômeno, né, se essa distribuição ela é principalmente, né, principalmente se ela tem uma distribuição do tipo normal, que a maioria dos fenômenos são relatados como distribuições do tipo normal, e sabendo disso, aplicar o conhecimento anterior para entender como os parâmetros são obtidos e alinhados a essa distribuição, para que nós possamos,
então, abarcar a nossa inferência, certo? Então, isso que a gente vai aprender a partir de agora, pessoal. Então, vamos lá. Como vocês já estão cansados de realizar em estatística descritiva, você descreve, então, algumas medidas de posição, algumas medidas de dispersão, né, e essas medidas de posição e medidas de dispersão são estimativas. Estimativas pontuais, são estimativas de um parâmetro que ela descreve ou uma posição ou um critério de variação dos valores de um conjunto de dados, tá? E, nesse caso, tanto as estimativas por ponto como intervalo, nós devemos utilizar essas informações, principalmente posição de dispersão, né, a média, o desvio padrão, a variância, e também nós podemos incluir a proporção nesse conjunto aí de estimativas pontuais. Então, os exemplos que eu disse, média aritmética amostral, variância amostral, desvio amostral e frequência amostral. Uma tabela resumo, né, mostrando as medidas, a estatística e o parâmetro. Qual a diferença de estatística e parâmetro, galera? Parâmetro, ele se associa a um valor populacional. Por exemplo, o Mi, então, é um parâmetro de uma determinada população, a estatística é o X barra, como nós estamos já cientes de como se escreve a média aritmética de um conjunto de dados. Então, a estatística alcançada é o X barra, baseado no parâmetro Mi da população. Tá? A variância, a estatística é S ao quadrado e o parâmetro é sigma ao quadrado. Desvio padrão é a raiz da variância, então basta tirar a raiz de S quadrado, que você vai encontrar S para a estatística, e a raiz de sigma quadrado, que é sigma para o parâmetro. E a proporção é a frequência, nesse caso, a divisão, né, do número de elementos de um determinado fenômeno, vezes o número de elementos total, certo? Então, é a frequência relativa, nesse caso, e o parâmetro é a porcentagem, né, de um determinado fator em relação ao todo. Isso em relação à população, certo? Então, nesse caso, existem umas dificuldades para se tratar a estimação por ponto. Por quê? Porque é muito difícil analisar o erro, porque como é pontual, você não leva em consideração o erro. Por que o erro nesse caso? O erro, ele vem da seguinte condição. Se você pegar duas amostras, uma população, provavelmente você vai ter duas medidas, tá? Duas estimativas pontuais diferentes. Por exemplo, então, aqui o exemplo que eu dou para vocês, numa turma de 40 alunos de um curso de graduação, foram coletadas duas amostras A e B de tamanho 4. Então, são duas amostras que não necessariamente vai dar a mesma média, tá? Nem necessariamente vai dar o mesmo desvio padrão, não necessariamente vai dar a mesma mediana, não necessariamente vai dar, então, a mesma proporção, né, de alunos homens e alunos mulheres. Você pode ter na amostra A 4 mulheres e no B só uma mulher, então ali você vai ter 100% e no outro você vai ter 25%. Então você pode ter, né, nesse caso, uma variabilidade, uma diferença, né, entre amostras. Então, a média da sala, essas informações são importantes, né? Analisar a idade. Então, a média da sala é 27 anos, o desvio padrão é 2,1. Então, a média é 27, a média da população é 27, ou seja, o MI é 27. E tem as observações a seguir. Então, a medida, tá? A observação, né? Observação 1, 2, 3, 4, não a medida. O A e o B são duas amostras estão elencados ali, ó, no A 20, 21, 20, 21. Então, a média é 20,5. No B, 18, 21, 25 e 30. A média é diferente de 20,5, provavelmente. Então, olha só, na amostra A, galera, a média é 20,5, conforme eu calculei, e o desvio padrão é de 0,58. Na B, a média já é maior, 23,5, e o desvio padrão de 5,2, ou seja, então, para você entender como funciona esse processo de você querer sair dessa parte de uma amostra, ou de duas amostras, de várias amostras, subamostras da população,
você quer fazer uma análise de qual o verdadeiro valor e pode representar essa população, você tem que levar em consideração esse desvio, né, esse erro de amostragem. Por quê? Se você tem uma média de 27 anos, na primeira amostra você obteve 20,5, se você subtrair em módulo, você tem um erro, tá? Você tem um erro da amostragem, que nesse caso é 6,5. E de 23,5 para 27 já são 3,5, então os erros são diferentes. E para que, vamos falar assim, para que possa ter uma correção, né, nesse caso, tá, dos cálculos para uma estimativa, para um estimador, né, para dada estimativa, tem que levar em consideração esse erro, tá? Tem que levar em consideração essa condição do erro. Por quê? Porque como você pode inferenciar em uma amostra, em outra, você vai ter várias médias diferentes ou vários desvios padrões diferentes, vamos só pensando na média nesse caso, né? Várias médias diferentes, então você tem que levar em consideração que você tem que abraçar o maior número possível, tá, de valores médios dentro de um conjunto de intervalos, para que essa média, ela possa girar em torno da média populacional. E eu falando de intervalo, nós podemos induzir agora sobre as estimativas para o intervalo. Então, visto que as estimativas pontuais nem sempre coincidem com a natureza populacional, vocês puderam. As estimativas pontuais não levam em consideração o fator erro. Então, para isso, nós devemos criar um intervalo centrado na média populacional, se é conhecida a média populacional, e verificar num intervalo com dada probabilidade um conjunto de valores que represente, né, o fator da média em relação a uma estimativa. Tá? Então, isso é um intervalo de confiança, né? Nós chamamos de intervalo de confiança porque atribuímos um nível de confiança e associado ao nível de confiança há um nível de significância. Eu vou explicar agora, agora ou na próxima aula, o que são esses níveis de confiança e nível de significância, e isso é muito importante, porque nós precisamos desses dois valores de nível de significância e nível de confiança, né, para construir nossos intervalos de confiança, sabendo a distribuição que esse fenômeno está alicerçado, a distribuição de probabilidades que o fenômeno está alicerçado. Então, conforme eu disse, a probabilidade, tá, é chamada de nível de confiança dentro de um intervalo. Por que esse nível de confiança? O nível de confiança ele vai te dar a probabilidade de que esse intervalo, tá, contenha a verdadeira média, por exemplo. Então, 95% o nível de confiança. Vou dar então, um nível de confiança de 95%, né, o gama é igual a 95%. Isso quer dizer que a probabilidade de que esse intervalo contenha a verdadeira média é de 95%. Então, em 95%, esse intervalo, né, a probabilidade desse intervalo vai estar lá na verdadeira média. Tá? Não o contrário, não o contrário, tá? Não pode se falar assim, a probabilidade de que a média esteja no intervalo 95%. É o contrário, a probabilidade de que o intervalo contenha a média. Tá? Então, tem que distinguir essa interpretação, a gente vai entender, né, conforme andar a carruagem. Então, os métodos só voltando aqui, né, no parágrafo anterior, então a probabilidade é chamada de nível de confiança, conforme eu disse, que é representada por gama, que é 1 menos alfa, tá? Sendo o alfa o nível de significância, ou significância, ou probabilidade de o erro ao afirmar que o intervalo conterá com certa probabilidade de parâmetro. Então, quando eu falo que tem 95% de nível de significância, o erro, tá? Ao afirmar isso, o intervalo vai ter a média verdadeira, é chamada de nível de significância. Então, você atribui um erro, o alfa, tá? É a probabilidade de erro. Simplesmente assim.
Então, você tem, reorganizar nossas ideias, você tem, então, duas informações importantes nesse caso. O nível de confiança, certo? É o nível que você propõe ao seu intervalo de confiança, tá? Ele contém a verdadeira média, então é um valor gama, tá? Geralmente ele está entre 90%, 95%, 99%, tá? Então você atribui um nível de confiança nesse caso. Tá? Quando for 99%, intervalo mais curtinho, 90% intervalo maior, 95% é o intervalo que a gente chama de padrão. E o nível de significância é o erro que você assume quando você afirma essa condição. Tá? Afirma a condição que a probabilidade desse intervalo conter a verdadeira média é de 95%. Ok? Então, os métodos de estimação por intervalo de confiança são baseados na distribuição de probabilidade. Isso que eu queria explicar para vocês desde o início. Então, assim, os intervalos de confiança são baseados na distribuição que o fenômeno ele ocorre, tá? Então, a gente constrói os intervalos de confiança a partir da distribuição que o fenômeno está baseado, certo? Se nós soubermos a média, não soubermos a média da população, tá? E soubermos a variância da população, provavelmente ela vai ser uma distribuição normal, tá? Provavelmente. Se nós soubermos a média da população e nós não soubermos a variância, nós iremos utilizar uma outra distribuição, tá? Muito parecido com a normal, mas é chamada de t-student. E, e é isso, galera. Tem aqui quadrado também que trabalha com variância, né? E os intervalos de confiança, nesse caso, nos ajudam muito a criar estimativas em relação à média ou em relação à proporção e facilitam muito a vida do pesquisador. Tudo bem? Então, essa aqui é uma apresentação mais teórica da nossa análise de estatística inferencial, inferência estatística ou estatística indutiva, e na próxima aula nós entraremos já no intervalo de confiança para médias, né, quando nós conhecemos a variância. Então, nesse caso, conforme eu já disse agora, há pouquinho, que nós iremos utilizar a normal padronizada, nesse caso, a tabela Z. Então, só para relembrar, a estimativa por ponto, ela tem o problema do erro, que não é levado em consideração. Nós, então, utilizamos o intervalo de confiança, a estimativa por intervalo, e nisso nós, podemos falar um pouquinho de intervalo de confiança, que vai ser nosso carro-chefe no começo da estatística inferencial, e o intervalo de confiança a partir de um nível de confiança, e a partir do nível de confiança você também corresponde a um nível de significância, né? Você vê como o português já está um pouco enferrujado, porque eu estou falando significância, mas é significância, ok? Então, voltando aqui ao nível de significância, onde você atribui uma probabilidade de erro ao afirmar aquela afirmação, né, que eu disse para vocês que é a afirmação correta, que é a probabilidade desse intervalo conter a verdadeira média de tantos por cento. Então, que fique claro que nível de confiança, nível de significância estão muito amarrados, mas uma coisa é diferente da outra, e que o intervalo de confiança é muito importante para o nosso pontapé na estatística inferencial, ou inferência estatística, ou estatística indutiva, galera. É isso, obrigado. Pela primeira vez eu não usei o tablet na mesa digitalizadora, hoje foi teoria. Então, na próxima aula, vocês vão observar novamente o professor utilizando a mesa digitalizadora e o quadro branco. Valeu, galera, obrigado, até mais, tchau, tchau.